Bom, e começando, acho que a gente pode falar um pouco desse cenário polarizado que já aconteceu na última eleição, mas eu tenho uma impressão que está mais forte agora. Vocês têm essa mesma impressão? E se está mais forte, vocês enxergam o porquê disso? Eu tenho a mesma impressão, claro que as últimas eleições também foram bem polarizadas, foram divididas, mas meio que aquela história do teatro das tesouras, né? Havia uma divisão, mas entre dois públicos que um tinha uma identificação ideológica muito forte e o outro estava ali naquele meio termo. Uhum. O Bolsonaro, apesar dele não ser a figura representante do conservadorismo ou da direita, ele, ao meu ver, foi sim o responsável por um levante dessas pessoas, né, de que se associam com esses valores que ele diz defender, que o governo dele defende, e que estavam adormecidas, digamos assim, que não estavam se expressando. E que agora, nessas eleições, estão falando muito mais o que pensam, estão se colocando, estão se levantando, quebraram aquilo que a Elizabeth Noelle Neumann, que era uma cientista política, também chamava de espiral do silêncio. Agora essas pessoas falam o que elas pensam. Então a gente tem uma polarização entre duas vertentes que se posicionam sobre ideologias, sobre valores, sobre moral, coisas que antes não eram tão discutidas assim. Na última eleição não haviam tantas discussões assim sobre valores tão delimitados. Vai Bruno? falar, Bruno. Bom, a respeito da polarização, primeiro, quer dizer, a polarização no Brasil, entendendo a polarização como dois polos e não como vários polos, ela é antiga, ou seja, na construção da política brasileira, da nossa tradição política a partir da secessão em 1822, os dois grupos que eram os principais protagonistas da política brasileira eram os partidos conservador e o Partido Liberal. Então essa história começa lá atrás e naquele momento, primeiro e segundo impérios, você podia usar essa palavra polarização entendendo que haviam dois polos distintos que disputavam não só a política formal, mas também a disputa intelectual no âmbito político. Quando se dá o golpe militar e aí a transição da monarquia para a república, a coisa fica meio bagunçada, porque vários grupos políticos com ideias divergentes começam a participar dessa arena de debate público e começam a criar partidos. Obviamente que naquele início ali, daquilo que é chamado de República Velha, embora eu não goste desse nome, mas no início da República, basicamente eram diferentes visões de uma mesma posição que seria o republicanismo. Tá? Então você tinha ainda um grupo remanescente do antigo Império, que eram os liberais, que se mantiveram na política. Os conservadores basicamente se afastaram, assim, tirando um e outro, foram eliminados da vida pública, mas os liberais permaneceram, como o Rui Barbosa, por exemplo. E aí essa história vem sendo construída na República com esses grupos que a gente não sabe exatamente definir ideologicamente em qual espectro localizá-los. Tá? E aí, com a ascensão dos socialistas, dos comunistas na política brasileira, a coisa fica um tanto complicada. Então, pulando um pouco na história, quando um partido como a Arena, por exemplo, é qualificado corretamente como direita, e eu não gosto de usar esse termo, que é muito genérico, tenta abrigar posições políticas muito divergentes e, portanto, é impossível você definir o que é direita considerando essas divergências. Mas, usando esse termo aí que está consolidado, o partido Arena, por exemplo, era incorretamente, ainda denominado como um partido conservador. Mas a Arena era um grande saco de gato. Ali tinha gente de tudo quanto é tipo e visões políticas muito distintas. Tá? Bom, aí, dando mais um salto na história para o nosso momento atual, para não ficar perdido aí na nossa história, mas tentando usar a história para explicar como isso acontece, a partir do fim do regime militar, em 1985, o que aconteceu era que, basicamente, você tinha ali partidos que a gente pode qualificar como de esquerda e visões também, posições de um socialismo mais puxado para o marxismo, um socialismo mais de social-democracia europeia, e um partido como o PMDB, por exemplo, que tinha socialistas, né, com esse socialismo mais europeu, mas também tinha membros ali da oligarquia, era uma coisa muito confusa. Por isso que o pessoal que estava mais à esquerda dentro do PMDB sai para criar o PSDB. Tá? E aí essas posições políticas em termos de partidos construídos com base numa ideologia específica, isso começa a ficar mais claro em partidos como o PSDB e principalmente em partidos como o PT. Para não dizer PCdoB, né, e depois o PCO, partidos mesmo de esquerda, socialistas, marxistas e tudo mais.
trazendo a discussão para hoje, o que acontece do ponto de vista de discussão ideológica e posições políticas não há exatamente uma polarização. Você tem um pluralismo de visões, de perspectivas, que aí sim eu acho que é uma novidade na história. Então, tentando retomar, resgatar essa história, eu não conheço nenhum momento da história do Brasil em que tantas posições políticas e econômicas tão distintas estivessem no debate. Se a gente for reduzir a discussão, a polarização entre o grupo que está com Lula e o grupo que está com Bolsonaro, aí tudo bem, a gente pode falar de polarização. Mas em termos de debate político, eu acho que há muito mais pluralismo do que exatamente uma polarização. Se for pensar nessas ideias, por exemplo, anarcocapitalistas, aí tem os socialistas, aí tem um cara que é um social-democrata, tem um cara que é um conservador. Hoje tem muito mais gente com voz no discurso. Então, realmente, você tem acesso a diferentes ideias que, quando eu tinha 18 anos, eu nem sabia que existiam, por exemplo. Isso não estava no debate público. Os jornalistas não conheciam, os intelectuais não sabiam. As críticas que os intelectuais que estavam aí escrevendo para a imprensa, falando para as emissoras de TV, quando faziam uma crítica, por exemplo, contra o conservadorismo, era uma crítica de segunda mão e não estavam falando exatamente do conservadorismo. E só para dar um exemplo... Atacavam um espantalho, né? Construíam um espantalho e atacavam... na verdade, eles estavam falando de oligarquias políticas brasileiras e não exatamente do conservadorismo. O conservadorismo virou uma espécie de insulto coringa para você definir o adversário. Mas só pegando dentro do conservadorismo, há defensores do conservadorismo no Brasil que se alinham mais ao conservadorismo americano, outros se alinham mais ao conservadorismo britânico, outros se alinham mais ao conservadorismo ibérico e outros, como eu, tentam pegar essa tradição conservadora brasileira, atualizá-la, aprimorá-la e, obviamente, com influências externas. Mas dentro desse universo conservadorismo, você já tem uma pluralidade. Sabe o que eu vejo? Eu acho que, por exemplo, lá no primeiro turno, essa galera toda, né, essa pluralidade, eles estavam brigando, então ninguém queria apoiar ninguém, mas o lado, a esquerda, ela se uniu de uma forma tão... Eu já vejo diferente, sabia? De forma tão significativa que teve que, de alguma forma, se agrupar o outro lado para que falasse, olha, não dá pra gente ficar brigando aqui, e então não votar, por exemplo, no Bolsonaro e deixar o outro lado ganhar. Eu vejo isso diferente pelo seguinte. Enquanto eu fiz faculdade, né, de ciência política, para quem não sabe, e o meu TCC, minha tese do TCC foi antipetismo. E, na época, ninguém falava disso. Visionária. E, obviamente, que eu estava num ambiente onde todo mundo era de esquerda. 2015, eu acho. Eu nunca me considerei lá de direita, e nem as pessoas que estavam lá me consideravam de direita, mas eu tinha essa visão de que tinha um apelo do antipetismo, aquelas pessoas que estavam contra esse partido. E eu acho que o antipetismo se materializou agora. E esse segundo turno é a materialização do antipetismo.